E a nossa situação aqui é two friends talking about their goals. More specifically, one friend talking about his goals. Então, nós temos dois amigos aqui conversando sobre essas metas, ok? Essas metas. E aí existe uma diferençazinha aqui entre meta e objetivo, se você não sabe. Meta é tudo aquilo que você vai fazer para alcançar o seu objetivo final, aquilo que você deseja como resultado final, tá? Então aqui nós estamos falando de goals, not objectives, mas as metas. Beleza? Ficou claro? Até aqui tá tranquilo para você, sim ou não? Hamilton também tá aí na Flórida, né? Aí, olha. Onde que é? Dade City. Isso, Dade City. Verdade. Verdade. Muito bom. Pablo também aí, ó. Rolando. Muito bom. Ficou claro? Legal. Aí, e Hamilton está dizendo, né? Escuta os podcasts e faça o curso com o Marcelo. Bacana. Muito bom, muito bom. E aí, Hamilton, como é que está o resultado para você? Escreve aí, quero saber do seu resultado. Porque no final das contas, o que manda é resultado. É ou não é? Ricardo está dizendo que sim, ficou claro, tá tranquilo. Aí, ó, venho destravando o inglês diariamente. Top, top, muito bom, muito bom. Fico muito feliz em saber disso. Muito feliz mesmo. Então, dando sequência, nós temos aqui o nosso diálogo de hoje. Essa é a nossa Conversation Class. E se você não está acostumado com os nossos podcasts, ou ainda nunca participou de uma Conversation Class como essa, saiba que aqui na Wave, os nossos alunos estão constantemente ativos no processo de aprendizado linguístico. Isso significa que eu vou explicar para você a frase, vou falar essa frase, mas eu vou dar para você a chance de você falar inglês. Quem me conhece sabe disso, né? Eu não me canso de repetir. Para falar inglês, você precisa de... Complete a frase. Para falar inglês, você precisa de falar inglês. Não dá para aprender a falar inglês escrevendo. Não dá para aprender a falar inglês lendo. Não dá para aprender a falar inglês estudando gramática. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês, ok? Tem que falar mesmo, tá? Porque não que essas outras habilidades sejam ruins, não, você precisa de entender o que o outro diz, você precisa de aprender a ler, você precisa de aprender a escrever, mas repare que são 4 habilidades distintas: entender, ler, escrever e falar, beleza? E você só vai ficar bom na leitura se você ler. Você só vai ficar bom na escrita se você escrever. Você só vai ficar bom na sua compreensão auditiva se você escutar. Mas você vai só ficar bom na sua fala se você falar. Faz sentido para você? Tem que falar inglês, gente. Tem que falar inglês. Esse negócio de você estudar inglês sozinho, conversando com o computador, isso nunca vai funcionar. Esquece, não vai funcionar. E eu preciso ser honesto com você, tá? Não adianta. Se você não falar inglês, você não vai falar inglês. Ponto. Ok? Se você receber login e senha para estudar sozinho num curso online, você não vai falar inglês. Se você for para um curso tradicional e ficar lá só recebendo conteúdo passivamente e não conversar, esquece, não vai falar inglês. Se não tiver conversação, não vai falar inglês. Ponto final. Você pode ficar ótimo na leitura, você pode ficar maravilhoso na sua escrita, você pode até entender muito bem, mas se você não falar inglês, você não vai falar inglês. Beleza? Então aqui você tem a oportunidade de falar inglês. E durante a imersão, eu me torno seu professor particular e de forma gratuita. No final dessa aula, eu vou passar a atividade prática para você. E aí, com essa oportunidade que você tem de ter eu, Marcelo Dutra, como seu professor, você terá essa chance de falar inglês de verdade. Mas nós já vamos começar agora, tá? Eu vou explicar essa primeira frase e vou dar a chance de você pronunciar aí do outro lado, onde mesmo que você está. Tá ok? Ficou claro? Deixa eu ver aqui se temos algumas coisas.
É isso aí, Hamilton. Aí, ó, para falar inglês temos que falar. Isso mesmo. Tem que falar. Se não falar, não adianta. E aí entra um ponto importante. Às vezes você tá, por exemplo, estudando sozinho, né? E aí você vai falar inglês num ambiente não seguro, ok? Ou seja, direto na vida. Corre o risco de você perder uma vaga de trabalho, corre o risco de você perder um relacionamento, perder uma oportunidade de network, né, de se comunicar com alguém importante que vai gerar resultado para você no futuro, porque você está praticando o seu inglês fora de um ambiente seguro, sem estar pronto, preparado o suficiente para a guerra, tá? E é mais ou menos assim a analogia que eu faço. Eu também sou professor de arte marcial, se você não sabe, já fui lutador profissional de MMA. E aí, quando a gente vai lutar, é o seguinte: você vai lutar. Primeira coisa que você faz é entrar na academia, ok? E aí você não sabe dar um soco nem um chute. Você tem que aprender a dar o soco e dar o chute. E aí você vai fazer isso lá no vento. Daí um pouquinho você está batendo no saco de pancada. Daí um pouquinho você está fazendo um negócio que a gente chama de manopla. O professor segura um aparador de soco e chute e você está batendo ali e ele mandando os comandos para você. Daí um pouquinho você está fazendo com um colega, né? Treinando um com o outro, fazendo uma luta simulada, né? Uns golpes já pré-determinados. Daí um pouquinho você está treinando aquilo, simulando um combate de verdade, protegido, com capacete, com luva, com cotoveleira, com joelheira, com caneleira, protegido. Para quê? Para que você não se machuque. Porque você tem uma luta de verdade que vai acontecer no dia tal, na hora tal, e você precisa estar pronto para isso. Então você treina o mais real possível dentro da academia, o mais real possível, mas no ambiente seguro, protegido para não se machucar. Essa analogia ela é perfeita, porque depois quando você vai para a guerra, dentro do ringue, dentro do octógono, onde você não tem mais os equipamentos de proteção, é guerra mesmo. Ou você vence ou você perde, né? Óbvio que a gente costuma dizer que ou a gente ganha ou a gente aprende. Mas a verdade é que o inglês, falando de inglês, na vida é assim. Se você tem um ambiente seguro onde você pode praticar o seu inglês, você, quando for para a vida real, você está pronto, preparado, seguro, com o conhecimento suficiente para resolver, seja lá qual for a situação que precisa ser resolvida. Ok? Isso é muito importante. Muito, mas é muito importante mesmo, tá? Beleza? Ficou claro? Legal. Então, olha, vamos falar aqui sobre a primeira frase. A primeira frase é o seguinte: Hey man, what are you doing? Então, nós temos aqui, dentro de um inglês realístico, e eu não vou falar com você pausadamente, tá bom? Que já fique claro. Não vou falar pausadamente para você. Por que eu não vou fazer isso? Porque a gente precisa treinar o mais perto da realidade possível, lembra? E aquilo que a gente treina, depois a gente repete. Beleza? Então, se você treinar algo pausadamente, quando você for assistir um filme, você não vai compreender, porque você está acostumado com o inglês pausado, devagar. E no filme, a pessoa não vai falar pausadamente para você. E na vida real, você não pode ficar o tempo todo falando, fala devagar, fala devagar. A pessoa perde a paciência e vai embora. Ok? Então você precisa treinar os seus ouvidos ao inglês real. E eu sei que muitos professores acham que estão ajudando os seus alunos falando pausadamente, mas estão atrapalhando, tá bom? Essa é a verdade. Estão atrapalhando e atrapalhando muito. O aluno pode até compreender naquele momento inicial ali dentro da sala de aula, mas o professor não tem por obrigação treinar o aluno para entender o que o professor diz dentro da sala de aula. O professor tem por obrigação treinar o aluno para a vida, ok? Eu preciso que você se torne independente de mim, eu não posso ser bengala de ninguém, tá? Então é importante que você aprenda o conhecimento, pratique o conhecimento e depois se veja livre de mim, tá? E viva a sua vida. Essa é a verdade. Você precisa ser independente. Afinal de contas, inglês é liberdade. Então, nessa frase, como é que a gente fala isso no mundo real, ok? De forma realística. Primeiramente, hey man, que é como se eu dissesse assim, e aí, cara? Tá?
como se fosse isso. E aí vem a pergunta, what are you doing? O que a gente faz aqui muitas vezes é uma junção do what com o are, ok? E aí a gente transforma esse T em R e vira what are, como se fosse uma palavra só, what are, tá? É como se eu dissesse, sei lá, deu, ao invés de eu falar de eu falo, entendeu? É nesse sentido, tá? Então eu tenho uma junção de duas palavras que na pronúncia se tornam uma. What are. Marcelo, o inglês britânico funciona do mesmo jeito? Não necessariamente, às vezes sim, às vezes não. Mas é muito comum no britânico os T's serem pronunciados como T's, que são. Então, ao invés de what are, se pronunciaria what are, ok? Haveria junção do mesmo jeito, mas ao invés do T ser transformado em R, o T permanece com o som de T. Muita gente me pergunta isso. Marcelo, na Wave se aprende que tipo de inglês, americano ou britânico? Gente, inglês é para a vida. Se você ficar preso a um aprendizado que te limita apenas os Estados Unidos, se você for para a Inglaterra, você está ferrado. E vice-versa. Ou se você for para a Austrália, ou se você for para Nova Zelândia, ou se você for para a Irlanda, ou Canadá. Então você precisa estar preparado para a vida. E a responsabilidade, é minha, enquanto seu professor, de passar o conteúdo para você, tá? Então, what are you doing? Repare que esse G no final nós não pronunciamos. Então, doing, para no N, ok? Doing. As letras em inglês, quando elas são mudas de verdade. Eu sei que em português, quando a letra é muda, ela ainda é pronunciada, né? Como em psicologia, nós temos o P, mudo, porém pronunciado. Em inglês, não. Se é mudo mesmo, não se fala. Doing, o ING, esse G dessas últimas 3 letras, quando aplicado às palavras, esse G não é pronunciado, tá bom? Ele é mudo. Então, what are you doing? Vamos tentar? E aí é o seguinte, para você agora praticar, você precisa de escutar o que eu vou dizer, prestar atenção à sonoridade da frase, ao ritmo da frase, à entonação da frase e repetir da melhor forma que você puder. Marcelo, eu não vou conseguir falar perfeito. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Afinal de contas, você está começando aqui agora. E nós não estamos em busca de perfeição, porque perfeição não existe para o ser humano. Esquece esse negócio de perfeição na sua vida, ok? Perfeccionismo não existe. Não existe. Você nunca, jamais será perfeito. E eu sei que talvez o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, sempre cobrou além do que deveria de você. Às vezes você se esforçou pra caramba, tirou um 8 na prova e seu pai falou, não fez mais do que a sua obrigação, tinha que ter tirado, era 10. Eu sei. Nós não podemos mudar o que se passou, tá? O passado está no passado, a gente não pode fazer nada em relação a isso. Mas de agora em diante, com a consciência que você tem, de adulto que você sim pode fazer diferente. Liberte-se da ideia de perfeição e abrace a sua responsabilidade na conquista da sua evolução diária. 1% melhor hoje em relação a ontem. 1% melhor amanhã em relação a hoje e assim sucessivamente. Eu só preciso de evoluir, eu não preciso ser perfeito. E a evolução, ela não vai vir pronunciando a frase perfeitinha. Ela vai vir pela experimentação. Você só vai crescer se você experimentar o idioma sem medo. Então eu não estou aqui para julgar você. Pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. Eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para caminhar de mão dada junto contigo. Eu estou aqui para te orientar e para aprender junto com você. Essa ideia de que professor sabe tudo e aluno tem que obedecer não é assim. Nós estamos em um constante processo de aprendizado, tá? Juntos, eu e você, estamos evoluindo. Então, pratique o seu inglês sem medo, tá bom? Sem medo. Arrisque-se, se jogue, fale.
E se precisar da correção, eu te trago a correção e você aprende muito mais com ela. Tá? Vamos embora. Eu vou pedir a você agora para confiar em mim. No sentido de fechar os seus olhos, ouvir o que eu estou falando e repetir aí do outro lado. Mais uma vez, eu digo para você. A frase, sem que eu traduza a frase, mas explicando ela para você, quer dizer, e aí, cara, tá tudo beleza? É como se fosse isso, de forma bem informal, tá? E aí, o que tá pegando? Ou o que você tá fazendo? Ok? O que você tá fazendo aí? Ok? Pegou? Ficou claro? Eu não quero que você repita sem entender aquilo que você está falando. Mas uma vez entendido, esquece cada uma das palavras. Palavra solta não vai formar frase sozinha. Você precisa aprender da forma mais simples, mais fácil, mais prática e mais eficiente que existe. Da mesma forma que você aprendeu português. Frase feita. Vamos tentar? Então, simbora. Feche os seus olhos, preste bastante atenção na pronúncia e repita comigo. Hey, man, what are you doing? Hey, man, what are you doing? Hey, man, what are you doing? Beleza? Conseguiu? Foi muito difícil para você? Escreve aí, quero saber se você conseguiu pronunciar essa frase. Fala aí comigo. Segunda frase, o amigo diz o seguinte: o que ele está fazendo? I'm writing down my goals. Lembra que eu disse? Se você quer alcançar o seu objetivo, você precisa traçar as suas metas. Traçando as suas metas, você precisa ter essas metas muito claras, muito bem definidas, com dia e hora para isso acontecer. E isso tem que estar no papel. Tem que estar no papel. Você tem que falar isso em voz audível para o seu cérebro receber o comando. Você tem que escrever para isso, de fato, ser absorvido pelo seu cérebro, tá? Então, coloca isso no papel. I'm writing down my goals é o que o amigo está fazendo, né? Está escrevendo lá os objetivos dele, as metas dele. Tá? Beleza? Aí, ó, ficou fácil, né? Yes, yes, yes. Então, vamos para a segunda frase. Novamente, feche os seus olhos, ouça e repita. I'm writing down my goals. I'm writing down my goals. I'm writing down my goals. Viu como existe um ritmo na frase? É como se fosse uma música, sabe? Quando você está tentando cantar aquela música, mesmo que você não sabe o que está cantando, mas você tenta imitar o som. Aqui é a mesma coisa, só que agora você sabe o que você está falando. Você não está falando coisa sem sentido para você, mas você sabe o que você está dizendo. E aí, quando eu falo para você, estou escrevendo as minhas metas, eu tenho certeza absoluta que ao dizer isso para você, aparece a imagem de alguém escrevendo, pode ser você ou alguma outra pessoa, alguém que representa alguém escrevendo algo no papel. É ou não é? Essa associação que você precisa. É pegar essa imagem que tem no seu cérebro de alguém escrevendo e fazer a junção com essa frase, I'm writing down my goals. E aí você entende que você pode trocar, por exemplo, a palavra goals pela palavra name, por exemplo. I'm writing down my name. Aí você já muda de meta para meu nome. Estou escrevendo meu nome. I'm writing down my objective. Meu objetivo. Entendeu? Você trocando a última palavra. É o que a gente chama de frase coringa. Troca uma palavra e você muda o sentido da frase. Mas a estrutura da frase
tá ali já pronta para você, tá? E aí o amigo pergunta, goals for what? E aqui nós temos primeiro uma pergunta com entonação, né? No sentido de metas, mas que metas? E aí o for what, que é como se fosse assim, para quê? Meta para quê? Ok? Gente, cansei de ouvir isso já. Vou escrever meta para quê? Né? Vou ficar perdendo meu tempo. Aquele que não gasta tempo planejando não realiza, ok? Planejamento não é perda de tempo. Planejamento é significado de realização, tá? E planejamento começa por aquilo que você deseja, objetivo final, né? Eu quero falar fluente. Ótimo. Que dia e que hora eu vou fazer isso? Perfeito. Agora eu venho de lá de trás até o dia de hoje. Quais são as metas que eu preciso fazer, né? Quais são as coisas que eu preciso realizar para alcançar esse objetivo final, ok? Isso tem que estar no papel. A gente chama isso, dentro da psicologia, tem uma técnica, né, chamada de roadmap. É o nome da técnica, é um mapa do caminho. É isso, roadmap significa mapa do caminho. E é você quem monta esse planejamento estratégico. Eu não posso dizer para você exatamente o que você tem que fazer, mas eu posso te mostrar o caminho. E aí você vai traçando as suas metas para alcançar o seu objetivo, tá? Então, goals for what? Beleza? Vamos repetir essa? Goals for what? Goals for what? Goals for what? Reparou como a gente não dá ênfase a esse último T? Ao invés de falar what, né? What? Olha como é que a gente engole o T. For what? Engoliu o T, viu? Isso é extremamente comum em inglês, tá? Muito comum. Gilberto fez uma excelente pergunta aqui também. Por que writing down e não apenas writing? Muito comum em inglês utilizarmos dessa forma, tá? Writing down. E existem algumas variações. Eu poderia dizer I'm writing my goals, funcionaria, mas a gente tem umas coisas que parecem até redundantes em inglês, mas são usadas assim mesmo. Quer ver outra? Coming over. Às vezes a pessoa fala assim, João is coming over my house. Ao invés de falar coming to my house, no sentido de vir para minha casa, ele fala coming over my house. Não quer dizer que ele está indo para cima da casa, mas é uma forma de se dizer a mesma coisa, tá? Então existem algumas formas diferentes. Isso é legal porque você tem variações, né? Não é, você consegue brincar com as palavras para não ser uma pessoa repetitiva naquilo que você fala. Então, constantemente, aqui mesmo, na nossa conversa de hoje, você vai ver algumas variações de algumas formas distintas de se falar a mesma coisa, tá? Já já a gente chega lá. Beleza? Legal, legal. Ok, e aí a pessoa diz, né? Porque ela perguntou por quê, né? Para que isso? E ela responde: To accomplish them, of course. Foi o que eu acabei de dizer para você, né? Se você quer alcançar, accomplish os seus objetivos na vida, suas metas na vida, você precisa de escrever, colocar isso para fora, de dizer isso em voz audível, com dia e hora, sabendo exatamente aquilo que você deseja. Então, o amigo está dizendo, pô, para quê? Para alcançar as metas, poxa, é claro, né? Óbvio, of course, ok? É óbvio. Tá? Vamos tentar? To accomplish them, of course. To accomplish them, of course.